Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é João Matheus, esse programa se chama Histórias de Vidas com o João Matheus, que sou eu. Pra quem não me conhece, eu sou um menino que vende flores há mais de 2 anos aqui em Macaé, nos semáforos, com o intuito de se formar piloto de helicóptero. Já peguei meu primeiro brevet como piloto privado e agora minha meta é pegar meu segundo brevet como piloto comercial. No primeiro brevet eu investi em 64 mil e no segundo eu vou investir em média mais 70 mil reais. É muito dinheiro vendendo rosa. E essa é a minha história de vida. E hoje eu tô aqui com umas ilustríssimas convidadas. Tô aqui com a Mayara. Seja muito bem-vinda, Mayara. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Tô aqui também com a Thaís Tinoco. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui. E também tô aqui com a ilustríssima Janágela. Janágela, seja muito bem-vinda. Fica nervosa, não? Não. Relaxa. Não, pode ficar tranquila. Parabéns, Muito primeiro, obrigado. né, pela história, pelas lutas, né? Você vai vencer, é certo, né? E obrigada pelo convite. É um Nada, prazer que estar isso. aqui e Prazer compartilhar a todo meu. nossa história, a minha história de vida e a minha história de parceria aqui com a minha amiga e sócia. Muito top demais. E eu queria falar um pouco sobre qual o assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre as dificuldades de se formar, né, na vida acadêmica, as dificuldades que vocês levaram na sua vida. Eu também quero saber a história de vida de cada uma de vocês, onde vocês nasceram, né, a empresa de vocês também. Vocês têm uma empresa chamada Domo Arquitetura. Isso mesmo. Top demais. E vocês já são arquitetas, não é? Já, Sim, nós somos sim. arquitetas. Top 4 demais. anos formadas. Muito bom. E a Mayara, Eu sou estudante. estudante de Arquitetura. arquitetura, que é o que eu precisava aqui. E isso é gratificante demais. Eu gostaria de começar com você, Mayara. Mayara, da onde você veio? Conta mais a sua história pra gente. Onde você nasceu? Pode ficar à vontade. Então, eu nasci aqui de Macaé, sou macaense, entendeu? Qual escola que você estudou? Então você também é macaense igual a mim, então, né? Coisa Sim, difícil, sim. tá, gente, de acontecer. Você estar em Macaé e conhecer ser macaense. macaense. Isso, é verdade. É extinção aqui, não Exatamente. tem. Não Engraçado, tem. todo mundo que pergunta quando eu vou vender rosa, de onde você veio? Da onde você... Eu falo, nasci em Macaé. Mas- Nasci em Macaé? Eu falei, nasci em Macaé. Porque normalmente a maioria das pessoas que a gente conhece é de fora de Macaé. E é um prazer conhecer uma macaense também. Sim. Mayara, você faz arquitetura, né? Isso. É o seu sonho desde novinha? Sim, sempre gostei. Estudei sempre em faculdade pública, né? Só no final do ensino médio que eu troquei, no meado do ano, fui para uma faculdade, faço arquitetura na Estácio, né? Eu sou nascida em Macaé, sempre, pela maioria, né, dos meus anos eu sempre estudei em escola pública. Aí só no último ano mesmo que eu estudei em escola particular. Aí eu saí do ensino médio, não ingressei diretamente na faculdade. Eu sou concursada da prefeitura. Caramba, sério? Sério. Top demais. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu já trabalhava, né? E aqui em Macaé não tinha arquitetura, só em Campos. Aí eu fui à luta, fui fazer faculdade em Campos. Só que minha rotina sempre foi muito pesada, porque eu trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, ia direto do trabalho, pegava o TSU e ia pra Campos. Ia pra E Campos. todo dia. E hoje você tá em qual período da faculdade? Hoje eu tô finalizando, tô no 8º. Ah, então praticamente você é arquiteta já, né? Tá esperando pra pegar a carteirinha, né? Teve um período que você parou, né? Eu comecei em Campos, mas eu fiquei 3 anos parada, porque em questão dessa rotina muito pesada, eu ficava muito cansada, né? Então, isso me desmotivou muito. Claro. Aí eu tranquei, fiquei só trabalhando. Aí abriu a faculdade em Macaé, que não tinha. É, isso que eu lembro. Não tinha arquitetura em Macaé. Não. Hoje já tem arquitetura em Macaé? Tem, Já. graças Aí, a galera, Deus, né? já é pra vocês saberem. Quem quiser fazer arquitetura, ser arquiteto, que é uma profissão maravilhosa, que eu admiro muito, pode fazer aqui em Macaé. Tem na Estácio. Tem na Estácio. Na Estácio. Agora aqui em Macaé tem arquitetura. E eu lembro que na minha época que eu estudei no ensino médio, que não faz muito tempo, Não né? faz muito tempo. Quando eu tinha 18 Tempo, né, anos, tô com Matheus? 21 hoje. E a galera sempre falava, não quero ser arquiteto. Algumas pessoas falavam e falavam que eu teria que fazer faculdade fora da cidade. É. Eu fiquei pensando, e agora estou muito feliz de saber que tem aqui a arquitetura, o curso de arquitetura aqui em Isso é Macaé. ótimo, porque é um curso que demanda muito o nosso tempo. Porque a maioria são trabalhos, não é igual assim, pega, eu vou estudar para uma prova. A gente tem muito trabalho para fazer. E quando a gente fazia, que tinha que ir para campus, às vezes a gente perdia muito tempo nessa viagem. Igual para a Mayara que trabalhava, era muito complicado, porque muitas vezes você não deveria ter tempo de fazer os trabalhos. Porque eu chegava em casa em torno de 1h, 1h30 da manhã. Todo dia. Exatamente. Todo dia? Todo dia. Aí acordar. Saí de que horas de casa?
Eu saía 7 horas de casa e chegava só em casa 1h da manhã, 1h30, entendeu? Porque aí eu ia direto do trabalho. Então, assim, é uma rotina muito cansativa. E a arquitetura, você precisa de tempo para você estudar, se dedicar, mexer. E final de semana também era um tempo muito curto, que eu tinha que estudar, só estudar. Eu não tinha mais tempo pra nada. Minha vida era trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. E isso foi me cansando muito. Eu acabei ficando muito desmotivada, porque eu não tinha tempo pra fazer mais nada. Era só aquilo ali, trabalho, faculdade, trabalho, faculdade. Final de semana, eu não podia curtir, fazer nada, porque eu tinha que estudar. Porque durante a semana era muito corrida. Né? E acaba que você não dá conta. Aí isso foi me desmotivando e eu tranquei. Aí quando eu tranquei, não tinha nem faculdade aqui em Macaé ainda. E eu continuei trabalhando. Thaís eu conhecia já da faculdade no TSU, mas a gente não era amiga, mas eu conhecia, a gente se conhecia, assim. Aí eu conheci a Thaís, né? Aí a gente sempre conversava e tal. Ela me deu um estímulo pra eu voltar à faculdade, que ela ia me ajudar, que não sei o quê. Isso que aí era já é formada, né? A gente já tava formada quando a gente comecei a botar pilha pra ela voltar pra faculdade. volta, me dando maior força pra eu voltar. Top. Porque eu fiquei desmotivada, né? Tipo, já tô trancada tem 3 anos, vou voltar agora. E todo mundo que já fazia faculdade comigo, todo mundo já formado. Então você fica aquele sentimento, pô, fiquei pra trás, tô pra trás. Todo mundo que começou comigo já tá na profissão, já tá deslanchando e eu tô parada aqui ainda, entendeu? Exatamente. Eu fico brincando que eu me Infelizmente, sinto... Esse é um defeito que nós mesmos temos, de olhar pro outro e falar, caramba. Sim, é mas igual- isso acontece, eu acho que aconteceu com todo mundo, Essa assim, comparação, comigo né? também Essa aconteceu comparação, isso. né? De olhar, caramba, comparação. o cara já tá Exatamente. formado, já tá ganhando dinheiro, eu tô aqui ralando na faculdade, tô saindo de casa 7 horas da manhã pra chegar 1h30 da manhã em casa. Será que vale a pena, velho? Acho que minha vida parece que não anda pra frente, só anda dos... Cara, acho que meio que é uma coisa nossa, quando a gente começa a saber que cada um tem seu tempo. Tem pessoas que se Porque a gente formaram acaba com... se sabotando, né? Tem pessoas que se formaram com 22, 23 anos, pessoas que se formaram Mas com isso 30, é em 40 geral, né? Não é anos. só nesse Exatamente. período, Não né? pô. Aí tá. Hoje eu tô formada. Eu me cobrava isso, mas eu me cobro pra Pra ter conquistar mais, outras coisas conquistar agora, outras né? coisas, né? A gente vive se sabotando, Exatamente. né? Assim, eu vou fazer 30 anos agora. Tá muito nova ainda. Tá 30 novinha anos. já. Não, eu entrei naquele período de cobrança dos 30. Nossa, eu ainda não conquistei isso e eu já vou fazer 30 anos. 30 anos, né? Nossa, tá muito nova. Mas então, Mayara, fiquei muito feliz em conhecer um pouco da sua história de vida. Vou voltar em você. Tá Mas bom. agora eu quero saber sobre a história de vida da Thaís Tinoco. Thaís Tinoco, né? Thaís Tinoco. Nome muito bonito. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Me conta Matheus. a sua história de vida. Pode ficar à vontade. Bom. Conta pra essa galera aí quem é a Thaís Tinoco. Então, Thaís, né? Arquiteta, sócia da Jana. Eu brinco que eu sou Thaís da Jana. Tá aí, Porque a Jana que é famosa. somos Então, uma da Matheus, outra. Exatamente. Eu nasci em Silva Jardim. Sou da família Tinoco de Silva Jardim. Prefeito, farmácia, É. mercado, todo mundo Tinoco. O irmão do meu avô foi prefeito de Silva Jardim, prefeito Tinoco. Sério? Família Tinoco, mercado Tinoco. Muito top. Família Tinoco, Bom saber. Silva Jardim. E aí eu morei um tempo em Rio Bonito, a empresa do meu pai não estava mais funcionando lá, ele veio morar em Macaé. Ele veio primeiro, depois minha mãe, comigo e minha irmã. Aí eu estudei meu ensino médio, oitava série, ensino médio, Luiz Ride. Jana tava lá, mas eu não conhecia a Jana. Uma pena, uma Jana. pena. Então você estudou em colégio público, Estudei em então, escola né? pública até o primeiro ano. Boa. A vida inteira foi escola pública. Aí só nos meus últimos 2 anos que eu estudei em escola particular. Você conseguiu passar pra faculdade pública ou Não. você fez particular? Fiz particular. Não tentei. Aham. Eu queria logo entrar na faculdade. Top. Eu terminei o Ensino médio, já ingressou, já quis já ingressei ingressar. na faculdade. Não quer 18 ficar anos eu já tava estudando, indo pra tentando. campus de TSU. O famoso TSU. Famoso TSU. Aham. E era uma rotina muito desgastante, né? Você tinha que sair daqui, tinha que viajar. Perdia muito tempo do seu dia, dessa rotina. Na época eu ainda não trabalhava, então era mais tranquilo pra mim. Porque eu ainda conseguia ter um período de descanso. Eu ajudava meu pai no trabalho dele. Então eu trabalhava com meu pai, dava 3h30, 4 horas. Eu pegava o TSU, madrugada. Meu ônibus era um dos últimos. Então eu chegava também 1h pouca da manhã em casa. Sério, cara, falando sobre essa questão de chegar 1h pouca da manhã em casa, eu lembro da minha história, né, até hoje. Quando eu pego pra vender, eu moro aqui na Costa do Sol, eu sempre conto isso no programa, né, que eu, quando eu vou vender rosa aqui no Cavaleiro, eu venho andando muitas das vezes. Hoje em dia eu tenho a 50 velha lá que dá pra eu vir andando e voltar com ela andando. Só que muitas das vezes eu vim andando de sapato social, roupa social, cara, o sapato apertado, eu vim andando de lá até
o Cavaleiro, que é longe, né? Da construção até o Cavaleiro andando, é longe. E, cara, minha perna doía e eu vendia rosa, abordando pessoas. E voltava andando. E via muitos moradores aqui da Praia dos Cavaleiros, tudo eu passava, eles me davam aquela força. Parabéns, você vai conseguir. Cara, meu dedo estourando. Eu chegava 1h30, 2 horas da manhã em casa. Até eu fico brincando que até os bandidos, ninguém queria me assaltar, né? Já sabia da minha história. Já passava, falava comigo também. E eu lembrei disso, cara, as dificuldades de se formar, de chegar. A gente tem que perder alguma coisa. Igual vocês falaram, começava a chegar 1h30 da manhã. E assim, pra gente que é mulher, no caso, minha mãe me esperava acordada. Porque o ônibus não me deixava perto da minha rua. Então, ela ficava acordada, ela fez isso durante todos os anos da minha faculdade. Sério? Ela ficou acordada todos os dias de faculdade. Ela me esperava, quando eu tava quase chegando, ela pegava, ia me encontrar, porque era muito perigoso. Eu já chegava num horário que as lanchonetes já estavam fechadas, que às vezes tinha uma pessoa passando. Já passei susto de descer e ser abordada na rua. Sério? E aí, mas foi assaltada? Não cheguei a ser, mas assim, eu desci, minha mãe esqueceu, dormiu. Não é que ela esqueceu, ela acabou pegando no sono, eu não consegui avisar. E aí uns meninos estavam saindo de um bairro ali próximo onde eu morava no Jardim Santo Antônio. Apontaram pra mim e foram, na minha direção. E aí? Minha mãe lembrou assim, pegou o carro e saiu correndo. Quando ela viu eles indo na minha direção, ela entrou com o carro na frente e eu saí correndo. Assim, eu não sei o que iria acontecer, mas foi um susto bem grande, porque eles ainda ficaram um tempo parados pra ver pra onde a gente ia. Caramba. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Isso de madrugada? Madrugada, assim, eu tô falando dos sustos que a gente passa. Não foi nada sério, mas a gente sempre tinha que estar com uma companhia, alguma pessoa junto. É porque hoje, cara, infelizmente, no mundo que a gente vive, tá muito perigoso. É pra perigoso. gente que, no caso, que é homem, já tá perigoso. Pra vocês que são mulheres, Pois então... é. Tem muito maluco, muito... Cara, e é muito perigoso. É mais de madrugada, que a gente não sabe. Ainda mais quando você começa a fazer isso todo dia. Porque era uma rotina que então todo mundo passa e vê que o você ônibus todos os sempre dias... parava no mesmo lugar. Então pra gente fica um pouco visado, né? Tem E gente que aí- fica olhando e vê que você chegou aquele dia 1h30 ali. No outro dia você chega no mesmo horário. Aí, Exatamente. daqui a 2 dias, a faculdade dela é esse dia. Exatamente. Aí começa a marcar, né, o tempo que você chega, a hora, e acaba querendo, talvez, abusar de vocês, ou até estrupar sei lá. vocês. E aí eu tive esse apoio muito grande da minha mãe, que teve do meu lado todo o meu curso. O apoio da família é muito importante nesse momento. essencial. Importante, da família, dos amigos, quando a Mayra falou que eu motivei, falei pra ela voltar. Porque assim, ela não tinha trancado porque não gostava do curso, porque não era o que ela queria fazer. Ela tava desmotivada. Desmotivado. Isso aí, Entendeu? cara, é essencial. E- A motivação é essencial. E a gente, quando sabe o que é estar sozinho na Jana, diferente de quando a gente pode ajudar alguém. Então, assim, eu já estava formada, eu sabia que eu poderia auxiliar, ajudar de alguma forma. Então, por que não incentivar a gente a voltar, né? Pra faculdade. É Então, verdade. esse apoio dos amigos, apoio da família, isso é muito importante nesse caminho. Cara, comigo, então, na minha história, o apoio foi essencial. Ainda mais o apoio de vocês, né, que é o povo macaense, começaram a me apoiar. E da família também. Quando eu falei com meu pai e minha mãe que eu ia vender rosa no semáforo, eles olharam pra mim assustados, falaram, como assim vender rosa no semáforo? Eu falei, mãe, pai, calma, eu acho que dá pra eu conseguir vender alguma rosa ali. É porque na época ali eu trabalhava como garçom, eu ganhava R$50 por dia. Ganhando R$50 por dia, não tem como eu pagar um curso de aviação. Não. E eu fui comprar pão no Mercado Dutra, né, que é o mercado aqui na Costa do Sol, perto da minha casa. Foi aí que eu voltei pra casa, falei com meu pai. Falei, pai, me dá 20 rosas individuais, eu vou vender cada uma a R$5 e vou vender ali no semáforo. Ele olhou pra mim e falou, vou ter coragem de vender rosa no semáforo, e vou ter coragem de vender rosa no semáforo. E eu fui vender rosa no semáforo. Chegando no semáforo, engraçado que antes disso eu tinha orado, né, eu sou cristão, eu pedi a Deus pra Deus estar me abençoando, pra eu conseguir vender pelo menos 3 rosinhas, pra saber se vende alguma coisa humilde, ali. hein? Pelo menos 3, na minha cabeça ali, porque, Não, na cara, verdade, aquilo ali era você tava falando assim. no primeiro dia, Essa é a resposta. Se eu vender 3, eu sei que eu tô eu sei no que dá pra caminho vender, certo. isso aí. Cara, então eu orei a Deus e fui vender. Quando eu cheguei no semáforo, eu abordei o primeiro carro, eu abordei o segundo carro, nada. E os vidros fechando, que nem conhecia esse garoto aqui. Né, eu abordei o terceiro carro, vendi a primeira rosa e eu, glória a Deus, aí eu agradeci a Deus. Né, a primeira vez que eu tinha vendido, eu falei, vendi a primeira. Cara, em 1h30 de trabalho, eu tinha R$100 no bolso. Eu tinha vendido todas as rosas em 1h30 de trabalho. No seu Eu primeiro tinha- dia? Meu primeiro dia. Eu tinha R$100 de faturamento em menos de 1h30 de trabalho. Eu fui vender 4 horas da tarde, contabilizei quanto tempo demorava a abrir, quanto tempo demorava a fechar o semáforo, e fui vender. Meti a cara, dei a cara a tapa, e quando eu cheguei em casa falando que eu tinha conquistado esse dinheiro, eu falei, pai, dá pra conseguir pagar o curso.
cara, foi o apoio da família, foi essencial. Meus pais Exatamente. ficaram mais felizes que eu, não sei nem explicar isso. E foi aí que, cara, foi o que você falou, o apoio da família é extremamente essencial, né? Graças a Deus. Exatamente. E, então essa é a sua história. Essa é a minha história. Vou voltar em vocês também. Mas agora eu quero saber da história da Janágela. Janágela, seja muito bem-vinda. Né? Mais Jane, uma pode vez, chamar de Jane. Pode, com certeza. Jana. Jana. Com certeza. Jana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta sua história, onde você nasceu? Quem é a Jana? Conta pra gente aí, seja bem-vinda. Então, eu sou do Rio, Baixada Fluminense. Alô, Caxias. Alô, Caxias? Alô, Caxias. Eu vim de Caxias. Minha família é toda de lá, né? Tanto materna quanto paterna. Eu tinha 11 anos mais ou menos, aí minha mãe resolveu mudar de cidade, saiu de Caxias e nós fomos morar em Campos. Morei em Campos dos 11 aos 13, 14 anos, e depois eu vim pra Macaé. Minha mãe optou em mudar novamente, aí foi todo aquele transtorno de adolescente com mudança. É a pior parte, eu acho que é a Gente, mudança na adolescência, tá? Eu chorava todo dia com Eu saudade também. do meu ex-namoradinho. Não, A mas eu não gente- era saudade do meu namoradinho, não. A gente trocava cartas, gente. Era namoradinho de cartas. Então, assim, era aquela Nossa. coisa, assim, tão bonitinha, tão pura, né? E foi... Meus amigos, gente. Meus amigos de Campos eram, assim, eram muito legal. E foi aquela questão de como aceitar, como fazer novas amizades com 14 anos, né? E aí consegui ter uma boa adaptação aqui em Macaé. Estudei no Luiz na mesma escola que a Thaís, no mesmo período, mas nós não Não nos nos conhecemos. encontramos. Mas a escola é muito grande também. verdade. Ainda mais no Egide, né? Que é um mundo de escola, um mundo se acabando. E aí, desde muito novinha, eu sempre falei com a minha mãe que eu queria fazer arquitetura. Sei lá, uns 7 anos eu desenhava várias casinhas, formatos geométricos, triângulos, tudo. Eu criava casa. E aí eu falava com a minha mãe, vou desenhar casa. E aí quando eu entendi sobre profissões, eu falava que eu ia fazer arquitetura. E sempre foi assim. E aí eu casei com 16 anos. E quando eu casei, eu e meu ex-marido, a gente sempre foi muito focado, né? Eu queria fazer arquitetura, ele queria fazer manutenção de aeronave. Também, né, dali dentro da sua área. Da área da aviação, né? Uma área Isso. maravilhosa. E Pra aí, você que não conhece a área da aviação, eu te apresento, é uma área muito boa, uma área maravilhosa. Muito É uma área bonita, né? cara, é uma área cara. É. E eu tô sentindo isso na Mateus, pele. o que tá barato hoje em dia? Nada. eu brinco com a Nada, gente, é toda verdade. vez que a gente sai do escritório, vai na padaria, R$200, 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 tudo é R$200, É gente. porque cada ano que passa a inflação ela cresce mais, então as coisas começam a ficar mais caras. E nosso dinheiro começa a perder valor a cada ano que passa. Então, Nossa. cara, antigamente a gente comprava R$2 de pães e vinha pão pra caramba. Hoje em dia, R$2 de pães dá 2 pães. Ainda mais aqui onde eu moro, aqui, perto do semáforo onde eu vendo ali, verdade. vou comprar pão, compro R$5 de pão, dá 5 pão. Eu vou pedir mais, dá R$2 de mortadela, mas dá nada, dá 3 de mortadela. Mas continua contando essa história, te interrompi. E aí, né, eu casei novinha, mas era um casamento onde a gente estava muito focado, ambos jovens, eu com 16, ele com 18, não tinha nada na cabeça, mas resolvemos casar e viver, né? E aí, daí, eu comecei a trabalhar, saí de casa, então eu falei assim, vou começar a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar numa pizzaria como garçonete. E aí eu fiquei 2 meses só lá. Gente, não dava. Passava a noite inteira acordada. E durante o dia eu gosto de acordar cedo, aproveitar o dia, né? E aí não deu pra mim. Mas eu só saí de lá depois que eu consegui um outro trabalho. Aí tá. Consegui um trabalho de operadora de caixa num supermercado, lá no aeroporto. E aí, lá se foram anos, fiquei anos trabalhando lá e não me atrapalhava na escola, porque eu estudava e eu não queria parar de Você estudar. estudava e trabalhava? Estudava e trabalhava. E assim, ensino médio, eu precisava me manter ali estudando, porque eu queria fazer arquitetura. O meu foco na minha vida, quando eu era adolescente, não, vou fazer arquitetura. Era E sua aí, meta ali, Era né? minha meta. Tinha Então, colocado na frente e só enxergava eu só aquilo ali. enxergava isso. E aí, nesse período que eu fui trabalhar no supermercado, eu fiquei alguns anos lá, focada em um trabalho que não me atrapalhasse estudar. E aí eu transferi o meu turno, fui estudar à noite, trabalhava durante o dia e assim foi. Quando eu fiz 18 para 19 anos, eu fiz uma prova de Jovem Aprendiz para o Odebrecht.
Passei, fiquei 1 ano como jovem lá e eu me orgulho muito dessa parte da história, porque eu queria muito entrar, porque era uma multinacional, uma pessoa com 18 anos. E naquela época, né? Naquela Quem época entrava numa multinacional, né? é top Tava demais, feito, cara. né? Eu falo Tipo por assim, mim. exatamente. Antigamente eu tinha um sonho de O entrar como jovem salário aprendiz. mínimo na época era uns 400 e pouco. E aí, era 400 e pouco. Já tava quase 500 reais o salário mínimo na época. E eu recebia isso no supermercado. Só que quando eu fui ser jovem aprendiz, eu iria passar a ganhar 360. Com desconto de plano de saúde, odontológico, ia pra 200 e pouco. E aí eu ficava assim, meu Deus, é muito pouquinho, mas eu precisava. Eu falei, 1 ano eu vou abrir mão disso, porque é só 1 ano e eu vou trabalhar dentro daquela empresa. Eu vou fazer a minha vida ali dentro. E aí foi 1 ano fazendo curso, depois 6 meses de estágio. Nesse período de 6 meses, no meu primeiro mês de estágio, eu lembro que a minha chefe me chamou, fechou a porta e falou assim, Jana, queremos conversar com você. Aí meu coração. Caramba, meu coração acelerou já, Alice. Fiz alguma coisa errada. Aí ela, gostamos muito do seu trabalho, vamos te efetivar, pode respirar agora. Aí eu, gente, salário aí de 360 foi pra R$1.500, né? Aí meu coração... Aí você ficou rica, Aí eu fiquei rica. Não, e eu não fiquei só rica do salário, né? Porque eu tinha ticket de alimentação. A pessoa que recebe ticket de alimentação tem tudo. E salário tem tudo, né? Exatamente. Aí era plano de saúde, plano odontológico, mais o salário. ticket de alimentação, mais o salário. Aí eu falei, nossa. E aí nesse decorrer, né, eu fiz inscrição, fiz a prova do Enem, não consegui nota para passar, mas com a nota do Enem, na época, eu conseguia bolsas em outras faculdades, né? E eu tentei uma bolsa na Estácio, consegui para engenharia civil, mas eu não quis, porque não era o que eu queria, eu não ia começar e não terminar, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou tentar arquitetura, só tinha em Campos. Já estava ganhando bem, aí eu falei, vou tentar uma particular em Campos mesmo, consegui uma bolsa de 50% e fui. Nesse período, minha mãe descobriu que estava com câncer. Caramba. Ai, foi uma loucura. Mas o apoio, né, eu tive muito apoio de uma irmã, da minha família. E eu tive apoio no trabalho também, porque a empresa era uma empresa muito estruturada. E eu trabalhava na área da saúde, então todo mundo que estava ali entendia pelo que eu estava passando. E eles me abraçaram, então foi muito importante. E não deixaram eu desistir. Minha ex-chefe ficava assim, não, Jana, você não vai desistir, larga tudo, vai ficar com a sua mãe durante a semana, não, você tem que ir pra faculdade. Quando eu falei, consegui a bolsa de 50%, ela, você vai amanhã pra cá, vai resolver tudo. E aí foi. Consegui fazer a faculdade. Foram 5 anos e meio e no penúltimo período eu ainda engravidei. Então... Caramba. E como é que foi esse último período quando você engravidou? O que você sentiu, se é sincero? Vou te contar uma parte do finalzinho do finalzinho. Finalzinho, entrega de TCC. Eu acordei um dia, meu filho estava com 40 de febre na madrugada. Era um dia antes da entrega do TCC. Era um dia antes da entrega do TCC, né? E foi, sim, eu tava com a cabeça em outro mundo. Eu tava focada no que meu filho tava doente e no trabalho do TCC, o trabalho final. Eu precisava entregar para eu conseguir formar. Minha mãe, maravilhosa, você vai ou não. Eu termino daqui a 6 meses de novo, não tem problema. Se eu tiver mais 6 meses, mas eu vou ficar. Ela, não, você vai. Por isso que é muito importante o apoio, né? Assim como minha mãe me apoiava muito, essa história da mãe da Thaís ficar lá no ponto de ônibus aguardando, né? esperando 1h30 da manhã, ela. Todos os dias. Isso é louvável, isso é Então, louvável. assim, a importância, né, da família, né? Do apoio da família. Isso é... E aí minha mãe virou e falou assim, você vai sim, você vai, eu estou aqui, vou ficar com o Bernardo, se acontecer qualquer coisa, você volta. Porque em Campos, de ônibus da faculdade, é 2 horas de ônibus, porque vai parando, né? E aí eu fui e entreguei, fui com o coração na mão. Gente, fui daqui lá chorando, porque eu sou chorona, né? Foi por mesmo. qualquer coisa, eu choro, chorando muito por deixar meu filho com quase 40 de febre ir, mas ele estava em casa com a minha mãe, com o pai dele, e entreguei o TCC, consegui entregar na data, consegui formar, não precisei mais 6 meses e tô aí, mas assim, foi dureza.
Foi dureza Arrasou. no começo, né? Foi. Cara, e você teve que parar a faculdade nesse momento que você engravidou? Então, nós temos uma lei que quando a mulher engravida, ela não necessariamente precisa estar indo para a faculdade. A faculdade tem que dar todo o apoio. Ah, entendi. E aí teve um período que eu não pude ir mais para a faculdade. Obviamente. Aham. Por certos problemas, eu não conseguia ir para a faculdade, eu não tranquei. E alguns professores conseguiram me auxiliar. Só que eu Caramba. perdi em uma matéria, que me atrasaria, né? E eu não conseguia Coisa que você terminar. nunca tinha feito, né? Não. Nunca tinha perdido nenhuma matéria. Jana tomava muito cuidado com isso. Nenhuma matéria que fosse me prender. Mas só de você ter conseguido manter ali os estudos, cara, isso é Sim, louvável. Você conseguiu sim. mesmo grávida, tá num barrigão, imagina, né? Aquele barrigão Não fiz inchada. barrigão. Não fez barrigão. Não? Fiquei Não. magrinha, Foi igual muito uma Barbie. perfeita. Gente, Sério mas mesmo? assim, Caramba! quando eu saí da faculdade, que eu parei de ir, já tava com 8 meses, eu tomei um susto, a médica falou que eu não poderia mais levantar, que eu tinha que ficar alguns meses sem ir até o Bernardo de fato nascer, e aí foi uma parte assim bem corrida da história, né, e foi um transtorno muito grande, e aí eu falei, não vou trancar a faculdade. Alguns professores conseguiram entender, outros não conseguiram. E aí eu perdi uma matéria em específico por conta disso. Quando eu voltei, eu tentei correr atrás, mas não consegui. E joguei para 6 meses depois. Mas, enfim, como nesse período, eu acabei formando junto com a Thaís. Foi. Então, A gente formou eu junto. acho que isso foi Deus mesmo, sabe? Pra alinhar mais. Alinhar Talvez se eu vocês tivesse dois, né? Exatamente. terminado antes, a gente não teria tanto um vínculo como a Porque gente foi tem. o que aconteceu comigo, né? Eu fiz 2 anos a mais de faculdade. Era pra formar 2 anos antes da Jana. A gente nem ia se encontrar, porque eu nem fazia faculdade na mesma instituição que ela. Instituição. Mas esse atrasozinho que teve fez vocês dois se encontrarem. O destino, o atraso do destino. Cara, Foi muito você vê importante. que tudo que é pra acontecer, nada é por Tem que acaso. acontecer, porque eu Nada é por questionava acaso. muito os meus atrasos da faculdade. Porque o que eu falei dessa questão emocional, a Mayra falou que trancou. Na minha cabeça passou muitas vezes de trancar a faculdade. Mas eu ia chorando, minha mãe me levava no ponto lá, vai sim, eu tô cansada. Tinha dia que eu chorava, ela falava assim, você tá chorando porque eu não sei, tô cansada, só quero chorar. Tô cansada, hoje eu tô cansada. E aí eu comecei a desestimular, então eu fui perdendo nas matérias, não faltava, chegava em campus, nem entrava na aula, ficava sentada lá na faculdade sem vontade de assistir a aula. De assistir a aula. né? Exatamente. Com isso foi perdendo, né? Aí eu fui perdendo matéria, de repente eu vi que eu tava atrasada pra caramba. E aí eu falei, eu tranco, eu faço alguma coisa. Aí eu resolvi trocar de instituição pra ver se eu via novas pessoas. E tinha outra Ganhar um faculdade novo lá em estímulo, Campos, né? Outra instituição que tinha o curso de arquitetura. E aí eu mudo de faculdade e conheço a Jana. Que aí foi onde foi essa amizade que me motivou, sabe? Porque eu tava realmente muito desestimulada. Caramba. E como é que surgiu essa ideia de montar a empresa de vocês? Fala mais agora da empresa de vocês. Como surgiu, tipo assim, vamos montar uma empresa? Foi tipo isso? Não, a gente ainda teve um percurso, né? Nós se conhecemos na faculdade, mas ali era algo faculdade. Amizade, Amizade de estudar. faculdade, de estudar, de trocar figurinhas, conversar um pouco dentro do ônibus, né? Fofocar dentro do ônibus. E aí, no período que eu estava grávida, a Thaís já estava se aproximando muito de alguns amigos meus, né? Isso. E aí eu me afastei, mas ela continuou ali. Nesse período, eu tinha uma amiga que era muito próxima naquele período ali, e ela quis abrir uma loja de móveis planejados aqui em Macaé. E aí ela me convidou para trabalhar e convidou a Thaís também. Então nós fomos trabalhar nessa loja como projetistas Exatamente. da loja. E a gente não sabia nada de móveis, tá? Nada, né? A gente foi pra aprender mesmo. Foi uma oportunidade muito... Foi uma oportunidade que a gente muito teve, importante. muito importante na nossa vida, pro nosso Isso. crescimento. Isso. Profissional, pessoal, Exatamente. tudo. E era algo que, assim, foi muito importante pra gente. E aí, a gente trabalhando juntas, foi passando anos. Aí a gente começou a ser sócia dentro da loja. Resolvemos... Tinha uma venda, a gente dividia a venda. Não, volta aí. Ah, Nós resolvemos vender. Eu ganhei uma viagem, né, pra não, mas a gente já Milão. fazia, eu acho.
Não, resolvemos fazer uma viagem. Eu ganhei uma viagem Pra pra Milão? Milão Foi na época. Ah. E a Foi Thaís não participava Foi uma das meta vendas. da loja. Da loja, das né? vendas. Quem vendesse, atingisse um limite de venda, ganhava tal viagem. Vocês dois ganharam ou foi só a Jana? Só a Jana, eu não era vendedora. Ah, você não Eu era? era da parte de montagem. Eu Ah, fazia entendi. pedido e fazia especificação de montagem. Isso. Aham. E eu Dava ficava da com as parte técnica. vendas. Aí eu ganhei a viagem. Nossa outra amiga Sara também. E a Thaís não ganhou a viagem. Aí a gente falou. Aí eu falei Como o que seguinte, Thaís vai pra como Europa? Thaís não vai pra Europa? Não. Aí tivemos a brilhante ideia de vender empada na faculdade. Sacanagem, Foi, vendemos sério? muito empada. Poxa, cara, agora eu tô mais feliz ainda. A gente vendeu muito empada. Empada doce, empada salgada. a gente Minha vendia mãe de tudo. fazia Aham. 30 empadas salgadas e Minha a tia tia da Thaís fazia as fazia doces. 20 doces, 20, 30 doces. Eu amo empada doce. A gente Que negócio Vendia muito bom. tudo. A gente vendia, Vendia todas tudo, né? as No ônibus a empadas. gente vendia quase todas, né? É. No ônibus da faculdade. E como é que vocês chegavam assim? Como Ué, que tô era a vendendo abordagem? empada, alguém quer comprar? Vai se levar só uma, não, vai levar É. duas. Não vai levar pra sua namorada? Não, tem que Aham. levar. Tem que levar. Engraçado que a abordagem de vocês é muito engraçada, porque a minha tem toda a preparação, né, de chegar, muito porque que o meu produto é rosa, então tem que Exatamente. ter aquela abordagem. Não, mas eu contava para as pessoas que a intenção das empadas era para uma viagem para a Europa. Sim. que era Mas uma- dependendo das pessoas mais íntimas, era mais, É. mais brincadeira. Mas, Brincadeira. Matheus, quando é na rua, é mais difícil. Você... É, a gente Porque tem que vende ver pras você pessoas arrumado, no dia a né? Eu acho dia, que né? acontece isso também, né? E você vendendo flor. Se não entender a sua história, a pessoa não entende muito bem o que você tá ali fazendo na rua, sabe? Eu acho que acontece isso, eu não sei. É. Você tem que Cara, teve explicar uma por vez, que você ó, tá porque ali. eu abordo, eu chego assim na pessoa. Você já viram eu abordando, Sim, provavelmente. aham. Aí eu chego, vamos dizer, de tarde. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Quando é casal, né? Tudo bem com o senhor, tudo bem com a senhorita? É um prazer enorme conhecê-los, desculpe interrompê-los. Estou aqui com a melhor rosa natural de Macaé, é apenas R$15. Para participar da minha formação pelo de helicóptero, tenho 21 anos de idade, estou me formando piloto, graças a Deus. E para o senhor fazer aquela média com a esposa, com a namorada, com a pessoa que o senhor ama de verdade, do fundo do coração. E é a melhor rosa natural de Macaé, com um lacinho para presente, samambaia natural, com a melhor qualidade pro senhor e pra senhorita. E esse é o meu jeito de abordar, Exatamente. que eu vou vendendo rosa por rosa por Não, rosa. mas por assim, rosa, por rosa. essa Aí viagem... já era uma brincadeira, assim, porque no Ah. ônibus todo mundo já conhecia a gente. Já conhecia, né? Do nada, Thaís e Jana chega com uma vasilha de empada. Do nada, do nada. Não, mas não paramos por aí, tá? Aham. Nós, né, gostávamos muito de praia, gostamos muito de praia. Hoje não temos mais tempo, mas antes a gente arrumava um tempinho todo dia tarde pra ir pra praia. E por que não? Toda foto que a gente postava, todo mundo perguntava de onde eram os nossos biquínis. Aí Foi. nós tivemos uma brilhante ideia. Vamos vender biquíni? Você viu que todas as ideias foram brilhantes. Sempre com a mentalidade de empreender. Sempre, eu gostei disso. Exatamente. Aí vamos fazer... comprar biquínis e vender biquínis. Só que a Thaís, Foi. ela gosta de tudo muito certinho e ela queria tudo na maior qualidade, maior qualidade. Então a gente começou a pesquisar, ver o nome, Foi. tudo e montamos algo muito bacana que não deu pra levar pra frente. Por quê? Nesse período dessa venda dos biquínis, Que tava fazendo bastante sucesso, né? A gente tava Bastante vendendo sucesso. bastante biquíni. porque a gente fazia as compras, nós éramos as nossas vendedoras e a modelo. modelo. Porque a gente tirava E o a dia gente só pra era fotografar, ia pra praia só pra fotografar. Eu adorava aquele momento. Sério Era mesmo. ótimo. Vocês A sua começaram cara. a vender biquínis, Isso, Também. trabalhando ainda nessa loja. trabalhando na indo loja pra ainda. campus, estudar. Isso, estudar. E ainda tinha tempo pra vender Pra vender biquíni. biquíni. Só que tudo foi começando a apertar, porque a gente começou... Aí veio a nossa história da Domo. Eu Foi. sempre gostei muito de mexer em um programa que a gente utiliza pra projetar e a Thaís em outro. E eu gostava muito de mexer nele, eu dominava e a Thaís dominava o outro. E aí começou a aparecer clientes para projeto de interior, porque a gente trabalhava numa loja de móveis planejados. E aí eu ficava assim, vamos fazer. E eu não vamos fazer, eu não me formei. Aí eu, vamos fazer Mas sim. ela, Thaís, é só o interior, fica tranquila. A gente não precisa assinar Não. nada, é Aí eu- muito tranquilo. Não, Diana, não inventa, não quero mais essa conversa. Eu sou meio... Aí Grossa. apareceu uma cliente muito especial, né? Que foi a nossa primeira cliente de projeto de interior, que é a Dona Emiliana. Nossa amiga até hoje. Que é a nossa amiga. Sério? É, nossa, ela sabia que a gente tava estudando. E aí me procurou,
a filha dela tinha trabalhado comigo no Odebrecht e aí resolveu me procurar para ver sobre o projeto do interior. Você faz, Jana? Fazemos. E foi aí que começou, foi o primeiro projeto de vocês? Ela fechou Foi o o projeto primeiro. sem a minha autorização. Sério? Aí eu peguei, fiz uma proposta de serviço, encaminhei, aí ela, vou fechar com vocês. Eu, Thaís, apareceu uma cliente. E Foi a eu primeira mandei cliente de vocês? Foi a primeira. nossa Caramba, primeira galera, foi a cliente. primeira cliente delas, Nossa olha amiga só. do coração. Nossa amiga do coração. Foi amiga, né? Foi amiga de Ela, vocês. não, assim, ela Ela não era nossa apoiou. amiga, ela foi uma amiga. E ela é uma pessoa até hoje que a gente visita, vai tomar um cafezinho da tarde. Cafezinho lá Cara, na casa então, dela. existem amigos mais chegados que irmãos. Sim. É, A gente assim. falou isso tem pouco tempo pra ela, a importância que ela teve pro nosso começo. pro nosso. Porque ela sabia que a gente tava no começo, sabia que a gente ainda tava estudando. E aí- ela fala e que ela acreditava confiou. na gente, que É. ela confiava na gente. Confiava na gente. E aí eu virei e falei assim, Thaís, já mandei a proposta e ela não vou fazer, ela já fechou. Sério? E a Aí, cliente fechou e eu falei assim, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Já tava tudo esquematizado na minha cabeça. Thaís, não Ficaram vamos nervosa, fazer. ficaram nervosa. Não, a é Thaís porque eu sou surtada. Aí eu dei o chilique, não vou fazer, já tava lá no computador. O que é pra fazer aqui? Aí a gente foi desenvolvendo Foi. dali. Surgiu uma loja infantil. Aí Foi. depois veio outros clientes. Foi acontecendo, sabe? Foi bem natural. Natural. Foi, E galera, pra vocês que não sabem, esse estúdio aqui do Macaé Podcast, que por sinal tá muito lindo, meus parabéns. Muito obrigada. Foi a Thaís e a Jana que fizeram pela empresa da Domo Arquitetura. Isso Falei mesmo. certo? Falou Isso certo. mesmo. Domo Arquitetura. Né? O nome parece até francês, Domo Arquitetura. Ficou maravilhoso, né? E agora eu quero voltar pra você, né? Mayara, você então tem esse sonho de ser arquiteta. Tenho Você tá de frente pra duas arquitetas. Sim. Mayara estagia com a gente lá no escritório. Ela tá estagiando já? É. Ah, então praticamente é arquiteta, né? Já. É arquiteta, graças a Deus. E você vai entrar na empresa delas ou você quer montar a sua própria empresa? Ah, eu quero ter a minha também, né? Mas A assim, sua. eu falo Ah, é que... concorrente, ó, concorrente. Sacanagem, Então, sacanagem. Eu eu falo falo que- dizer que tem cliente pra todo mundo. E o cliente que é da Mayara, ele vai se entender com ela. a Ele vai Mayara. ver a personalidade. Isso é muito importante. É verdade. Né? Eu gosto muito quando o cliente faz essa pesquisa, porque pra gente é muito interessante que ele se identifique com a gente, pra gente conseguir se identificar com ele. Então, assim, não temos concorrentes. Exatamente. Não, e Thaís é muito tranquila. Eu falo que grande parte do teu... Ela é Jana, eu praticamente... sou tranquila? Não, assim, Não. tranquila. Porque, assim, ela é uma amiga, ela apoia muito, ela dá muita força. Assim, quando eu Sim, sim. pensei em voltar, ela super me apoiou. Acho que, assim, praticamente pra eu tomar aquela decisão, não, vou Foi. voltar, tipo assim, foi Mas ela me Thaís. mandou uma mensagem. Eu te Ó, mandei- voltei. Voltei. Tipo assim, ó, você que falou pra eu voltar. Sério, sério? Mandei, porque Foi. eu tava realmente desmotivada. Eu tranquei porque eu tava desmotivada. Era uma faculdade que demanda muito tempo, muita atenção, né? Você tem que se dedicar, né? muito esforço. estudo. Exatamente. E aquela correria do dia a dia, aquilo me desmotivou. E aí eu voltei, conheci não, que eu já conhecia, mas peguei amizade com a Thaís, né? E aí ela começou a me estimular, aí eu conheci Jana, não, Vai lá pro vai, termina, escritório, vai pro senta aqui com a escritório, gente, senta Jana que eu te tem esse ajudo, pique, que eu né? te ensino, se você tiver dúvida, vem pra cá, que não sei o que, não tem problema nenhum. Qualquer coisa que você precisar, você vem, a gente te ajuda. Então, tipo assim, elas colocam, a gente coloca lá em cima, me ajuda em tudo que eu preciso, qualquer dúvida. Thaís, assim, de noite, ai, Thaís, me ajuda nisso, como que... E ela ajuda, ela tá sempre pra ajudar. A gente Não, sempre. Sempre. Matheus, isso A falta Thaís, muito na nossa vida acadêmica. Alguém que Muito. fala isso. Muito. Porque você tá vendo muita coisa nova. E, assim, na minha família não tem arquiteto. Não sei na sua. Também. Então, assim, você se depara, e agora? Como que faz? Agora, E aí é aconteceu só isso comigo. aquilo que o professor ensina. Aí você fica perdido. Existe uma competição maior até dentro da faculdade do que fora. Nossa, Isso é tem verdade. Os uma alunos faculdade- não se ajudam parece muito. que um quer derrubar o outro, um quer Ele passar o por cima do melhor outro. trabalho, o melhor, sabe, a melhor apresentação. Então Ninguém você quer ajudar fica ninguém. muito perdido. E eu Você- sei cada um por si. quanto, às vezes eu atrasava ou ficava perdida por não ter alguém que podia tirar uma dúvida. Perguntar uma coisa, como faz? Não que o trabalho dela vai ser perfeito por causa disso, né? Da chega lá tem correção, tudo do mesmo jeito. Gente, a ideia é só passar. É só passar. Eu só quero... Só Só quero se formar, só se formar. Exatamente, E exatamente. parece que as pessoas elas querem derrubar a outra. Infelizmente é uma. É porque existe essa competição, Essa que competição. não era pra existir ali. Não era, no porque o mercado que é de seu trabalho, não né? vai ser de ninguém. Tudo bem, tem gente que gosta dessa competição, até trabalha mais animado. Não tô julgando quem gosta de
competição. Mas na faculdade existia e eu não entendia a troco de quê. Entendeu? É meio que, tipo assim, eu entendo hoje em dia uma coisa, o que é pra ser seu não vai ser de ninguém. Exatamente. Cara, a sua empresa não vai roubar cliente da outra, sua empresa vai ter os seus próprios clientes. Exatamente, é isso Se que eu falo o cliente sempre. parou de comprar com outro, comprou com você, isso não é culpa sua. Você tem que querer melhorar o Exatamente. seu trabalho todos os dias. Eu falo assim, Exatamente. seja em qualquer ramo, né? Você vai ter sua empresa, Mayara, elas têm a delas e eu tenho certeza que você vai ter Tem seus clientes. espaço. Vocês Exatamente. já tem seus clientes, vão ter muito mais, né? E saber que o que é pra ser seu não vai ser de ninguém, que é pra ser uma mentalidade dos jovens de hoje em dia. Eu, no meu caso, na aviação, quando eu comecei a estudar pra fazer a prova da ANAC, que é uma prova muito difícil, eu lembro que a galera da aviação, ela me apoiaram. Pô, me apoiaram pra caramba, cara. A galera, João, vem cá. Todo mundo eu vou que te fala ensinar. de você, né? O pessoal que eu Mas conheço deve você- fala, o Matheus vem. Ó, Mas você vê, Matheus, como é importante, Todo mundo. né, esse apoio. Porque é a primeira coisa que você lembra. Não. Daqueles que te apoiaram. Cara, a matéria não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Você pensa, estudar regulamento, meteorologia, navegação, teoria de voo, conhecimentos técnicos, são 5 matérias. E você não conseguia entrar a teoria de voo na sua cabeça direito. E sobre, padre rotor articulado. Não liga não, galera, esse Toda a negócio aí é parte coisa de técnica. piloto. A parte técnica. E tipo assim, a galera que eu virei pra eles e falei, não tô conseguindo entender, não tô aprendendo. E cara, eu lembro até hoje o Igor, o Lucas, a galera lá do curso lá, e meus amigos que viraram e falaram, João, fizeram um vídeo, cara, eles estavam trabalhando, eles paravam na hora, onde eles estivessem, faziam um vídeo, João, é assim. Cara, ali eu fui aprendendo, eu vi o carinho deles comigo, de ensinar, porque Isso é ele ficava me muito zoando, pô, importante. você é burro pra caramba também, não aprende nada. Ó, Matheus, nesse período, né, antes de formar, eu queria muito trabalhar lá na Odebrecht, voltando lá ao assunto, né, eu queria muito trabalhar na Odebrecht, muito, muito, muito. Enfim, eu consegui entrar pra empresa, eu consegui ser promovida, eu consegui ter promoções lá dentro e foi muito bom pra mim. Porque eu era muito jovem, pra mim era muito importante ter minha carteira assinada, porque o jovem, ele, no início, ele só quer carteira assinada. Só Hoje carteira tá na assinada. moda empreendedorismo, mas antes não, era carteira assinada. Você tem que ter carteira assinada, senão você não é ninguém. E eu me cobrava muito isso e eu queria muito entrar na Odebrecht. Enfim, consegui entrar, comecei a fazer minha faculdade, só que eu não tinha liberação eu trabalhava na área de saúde e eu queria entrar pra área de engenharia, pra ter mais a ver com o que eu queria, que era arquitetura. Eu não conseguia liberação do setor para ir para o setor de engenharia. E eu comecei a ficar muito chateada, porque eu comecei a perder o estímulo no trabalho, mas eu queria dar o meu melhor. Eu queria me dedicar para continuar me dedicando, mas eu queria aprender sobre a minha profissão, né? Eu queria ser arquiteta, e aí um dia eu acordei e falei, cara, vou pedir demissão. Gente, eu chorei muito. Nossa, eu E chorei você, como é que muito. foi isso? Antes de pedir a demissão, você já chorou. Antes de chegar, já cheguei na empresa assim, chorando. Aí quando eu cheguei lá, uma médica foi demitida. Aí eu falei, meu Deus, será que isso é um sinal pra eu não pedir? Porque se Mas eu pede falei, demissão, você deixa de ganhar algumas coisas. não, aí eu fui, chamei minha supervisora na época, falei com ela que eu estava muito atrasada na faculdade, eu não sabia projetar, eu já estava no 5º período, eu precisava aprender, eu queria muito ser arquiteta, eu queria muito, muito, muito aquilo. E eu falei, então eu vou ter que sair da empresa, mas eu não queria pedir demissão, eu queria que vocês me mandassem embora para eu não sair perdendo e tal. E aí, 2 meses depois, ela conseguiu, tinha que demitir um do setor, não seria eu no caso, porque eu tinha outros... Na Macaé fila, tava né? tinha outros na fila porque Macaé tava passando pelaquela Aquela crise. crise 2014, 2015. Então, assim, Foi uma crise muito brava em Macaé. muito. Lembro Então que- tinha outras pessoas com um salário muito maior. Mas tá, entrei na fila, consegui sair da empresa. E aí, nesse período, eu comecei a acompanhar umas obras de uma amiga minha que tinha umas obras em Campos. Eu não sabia nada. E foi um boom, assim, pra mim, acompanhar as obras dela. E ela foi me ensinando bastante coisa. Eu fui vendo ali no dia a dia. Que foi até essa amiga da loja de móveis planejados. Que Foi depois muito deu. importante, né, pra gente. Caramba. Ela deu uma, Essa oportunidade uma que a gente oportunidade teve muito foi boa muito pra importante gente. pra E aí, gente. desde o início, né, ela me ajudou com a parte de obra. E aí, depois eu fiz um estágio no escritório de uma amiga minha, Estelinha do XF Arquitetura. Um dia, assim, eu tava em casa deitada, desempregada. Aí ela me ligou e falou assim, Diana, lembra que eu te prometi um estágio quando você era mais nova e tal? E eu, então, surgiu uma vaga
aqui no escritório, mas tem outras pessoas concorrendo nessa vaga. Eu queria te convidar para fazer uma entrevista. Eu fiquei desesperada, que eu não sabia mexer nos programas. E a gente sempre nessa, né, juntas. Eu liguei pra Thaís e falei assim, Thaís, não conta pra ninguém, é segredo, eu não quero contar pra ninguém. Gente, eu não contei pra ninguém. Não, tem que me avisar, gente, porque senão eu conto pra todo mundo. Tá? Por isso que ela falou pra eu não contar pra ninguém. Não conta pra ninguém, eu preciso. Amanhã eu tenho uma entrevista. Fui pra oficina do pai da Thaís, sentei lá. Porque eu trabalhava com meu pai e aí o computador ficava lá. Ela precisa treinar. Aí Thaís foi me ensinar a mexer no Sketch, fui mexer no AutoCAD. São aplicativos da arquitetura? São os programas que a gente usava, né? Usa ainda. E pra essa entrevista eles falavam, você precisa saber mexer nisso, 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 inclusive, e tinha que ter carteira de motorista. Você não tinha na época? Eu nem tenho ainda, porque eu tenho morro de medo de dirigir. Mas Thaís passou a tarde inteira, gente. Meu braço, minhas pernas, passou o dia Eu tive inteiro. que ensinar em um dia Tudo. um monte de coisa pra Jonas. Eu não tinha que chegar lá experiente. Cheguei lá no dia seguinte sabendo tudo, né, Estela? E soube tudo mesmo, conseguiu aprender, Sou pegou. contratada. Fui contratada, concorri com outras pessoas, Foi inclusive estágio, até com a amiga, né, pra esse estágio. E pra mim era muito importante, porque o escritório da Estela Era seu voltado- escritório de referência, né? Foi sua primeira referência, assim, de arquiteto. de arquiteto, perto, né, de você. perto. E aí, ela era também uma pessoa que incentivava muito. Ela me ensinou muito, 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 muito. Aprendi muito lá. E aí, dali, eu engravidei depois. Foi já onde tava entrou finalzinho. o trabalho na loja. E Show. isso aí, a conhecida resolveu abrir a loja. Aí veio eu e Thaís E depois veio dessa Thaís. loja. Deixa eu falar, tem a galera perguntando aqui no meu Insta, aqui, algumas perguntas pra vocês. Primeira pergunta, qual é a diferença entre arquitetura e engenharia? Quero perguntar pra vocês, porque a galera sempre tem essa dúvida, tipo assim, caramba, tem arquiteto, tem engenheiro, qual é a diferença de uma profissão pra outra? Na verdade, a gente se complementa, né? Isso que tem uma briguinha entre Exatamente. você, né, Não, engenheiro? mas a gente não tem briga. Não A temos gente tem um briga. amigo, engenheiro, que ele é nosso amigo do coração. Hoje eu até mandei um recadinho pra ele, dizendo que ele é muito importante. Agradecendo. Eduardo, você é muito importante. Isso aí. Obrigada pela parceria sempre. Exatamente. São complementos, né? Nós pensamos sempre na estética, mas Na não é só estética, na estética. Você funcionalidade. precisa deixar aquilo ali, você precisa tirar do papel e levantar aquilo ali. Aí entra a parte da engenharia, porque você tem que entrar com cálculo estrutural, tudo. Que é muito importante. Hoje a gente passa para todos os clientes. Se não quer fechar um engenheiro, realmente é uma escolha dele. Mas a gente passa da importância que tem Exatamente. ter um projeto associado à arquitetura e engenharia. Junto. Junto, né? A gente já trabalha em parceria com esse... Exatamente. Mas quem começa a trabalhar primeiro, o arquiteto ou o engenheiro? Nós O arquiteto. começamos O arquiteto, vocês e passamos montam um pra ele. projeto. Tem engenheiros que fazem projetos, Também, plantas né? que já têm experiência, porque assim, o engenheiro ele A pode gente- assinar pela planta e a gente também pode assinar pela responsabilidade do Também projeto pode. completo. Mesmo que vocês se complementam. Mas assim, Exatamente. na faculdade de arquitetura a gente tem 3 matérias de estruturas. Ele estuda que o quê? que eu- 5 anos de estruturas? Por que que Olha eu a vou diferença. fazer? Entendi. Aí na dele deve ter algumas matérias de projeto arquitetônico, que é diferente do projeto estrutural. E no nosso é a faculdade inteira fazendo projeto arquitetônico, que é te desenvolvendo planta, fachadas e ambientes e tudo isso. Então por isso que se complementa. Então eu faço um projeto mirabolante, aí ele vem e fala assim, ei, acorda. É, né? Ó, não, e tem que descer um pilar ali. Engenheiro, é a hora Tem que que descer começa a um pilar briga. ali. É. Agora eu Não pode entendi. ficar A assim. briga é porque a não gente não pode. quer o pilar A gente e não quer eles pilar. querem um pilar. Ah, não, aqui não. Laje em balanço. Vamos deixar a laje em balanço. Calcula aí, tem como. Exatamente. Entendi. Mas é isso, É a um gente, complemento, né? eles cuidam da parte estrutural, eles cuidam daquela parte que vai fazer a obra ficar de pé, a obra funcionar. E que é muito importante, porque a gente vê muita obra aí, condomínio de muro de arrimo caindo. Isso, Depois isso você aí. vê, não teve um engenheiro, não teve Não um tem um calculista arquiteto. por trás. É, por trás disso, né? Exatamente. Ó, cara, muito bacana esse papo de saber sobre arquitetura. Né? Eu sou sincero, eu tinha muitas dúvidas sobre isso. Hoje vocês esclareceram muitas coisas. E eu queria entrar pra gente finalizar. Qual é o sonho de vocês? Eu quero começar com a Mayara. Mayara, qual é o seu sonho hoje pessoal? Você quer ser mãe? Você quer viajar para algum país? Você quer montar sua empresa? Conta tudo pra gente aí, sabe pra gente aí. Eu quero me formar, Gente, né? Mayara ficou noiva, então ela tem que casar. Ficou noiva? Formar, Top demais. comemorar os dois. Comemorar. Se quiser que eu chegue de helicóptero com a noiva também, Ai, ou com ó. o noivo. Aí Mayara, Ó, pelo amor de Já Deus. vamos Já organizar as vamos flores organizar. e o tá? helicóptero. Isso, já vamos organizar.
Pessoal, que você diz, ou profissional? Pessoal. Pessoal. Aí eu quero, né? Agora eu vou casar, né? Oh, meu Meus Deus. parabéns, meus Parabéns. Eu vou casar. Eu tenho, assim, vontade por ser arquiteta, de ter aquela casa, a minha casa, do jeito que eu quero, tipo, do jeito que eu imaginei, aquela coisa. Um sonho de consumo, assim, né? Um sonho de consumo. Viajar. Eu tenho vontade de várias coisas, vários Viaja sonhos. pra onde? Pra onde você quer viajar? Assim, eu tenho vontade de conhecer vários lugares. Não tem um lugar específico, né? assim, não. Eu tenho vontade de Fora realmente do país viajar. ou dentro do país? Dentro, fora. Eu gosto Também. bastante disso. De viajar, né? Isso. Você quer ser mãe, Mayara? Assim, não, eu tenho vontade, não é aquela coisa, meu sonho é ser mãe. Isso eu não tenho. Tem assim. vontade de ser mãe. Vontade eu tenho, mas dizer que é um sonho da Mãe minha de vida. pet, você já é mãe de pet? Não, também não. Já Também fui, não. mas não sou. Mas assim, aquela vontade, que tem gente que tem sonho, né? Tipo assim, meu sonho da minha vida é ser mãe. Isso eu não tenho. E qual é a sua fé hoje, Mayara? Você é cristã? Eu tenho fé, eu fui criada na igreja católica, né? Eu não frequento diariamente, mas eu tenho minha fé em Deus, acredito em Deus e tudo mais. Muito bom. Mayara, você é uma das nossas ilustríssimas convidadas. Muito obrigado por ter vindo, por ter participado do nosso programa. Eu quero ir agora para Thaís. Thaís, qual é seu sonho hoje, pessoal? Conta pra gente, se abre. A galera que tá te Meu vendo aqui sonho agora quer pessoal. saber. Qual é seu sonho Difícil, pessoal né? hoje? Acho que eu não tenho um sonho pessoal. Acho que hoje, assim, eu tô muito focada na minha vida No profissional. trabalho. Que pode ser no seu sonho pessoal também. Porque a minha vida pessoal ela é toda no meu trabalho, né? É. A gente acorda cedo, tá lá o dia todo, com Thaís nossos e Jana amigos. trabalham muito. Tipo Então, assim, é o tempo hoje todo. pra mim, ter o meu escritório estruturado, junto com a Jana, que sempre esteve do meu lado, a gente se apoia muito. A vida de altos e baixos no nosso escritório, tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá. E é ver ele fluir, funcionar, falar, agora eu cheguei no escritório que eu queria. Agora, Jana, a gente pode viajar e deixar a chave com as meninas e vamos embora. E o mais importante, tudo flui, porque Pois é. o mesmo sonho da Thaís é o meu, né? E Nós você temos falou- o objetivo de fazer o nosso escritório. Andar ali, Exatamente. né? E essa questão também da espiritual que você falou, de a gente saber quem é responsável por aquilo ali. Quem Qual é a fé de vocês? Nós somos cristãos. Os cristãos, né? Graças a Deus Deus. em primeiro E lugar é sempre. Deus em primeiro Amém. lugar. Tudo que a gente vai fazer hoje, É direcionado a primeiro Deus. a gente pede uma direção a Deus. E a gente senta ali no escritório às vezes chora, né? Porque a gente olha e vê a resposta materializada ali. Aí a gente brinca assim, a gente olha uma pra outra e chora. Como que a gente fez isso? E aí a gente fica, nossa, e a gente Nós chora. temos 4 anos formados e nós temos o nosso escritório físico. Exatamente, que sempre foi um sonho. Que sempre foi um sonho. E a gente nunca juntou dinheiro pra ter aquilo ali. Então, assim, quando a gente olha, a gente vê tudo pago, tudo certo. Tudo certinho, né? A gente sabe que foi um presente de Deus, sabe? Pra Foi gente. os pouquinhos, né? Que vocês foram Foi, colocando. foi Pouquinho do mais pouquinho, mas foi rápido. muito rápido. Aham. Né? E foi 4 do anos, nada. cara, Quando a de gente escritório viu, a gente físico. tinha feito tudo. Mas a gente é muito focada. Se a gente, se a gente acorda às 7, precisa acordar às 5 pra conseguir, a gente vai Acorda passar a acordar às 5. 5. Não, vocês É pra são dormir de madrugada, a gente vai dormir de madrugada. me inspiro em vocês, que sou parecido A com gente é vocês assim. também. Quando é pra... Cara, tem um compromisso, tem Exatamente. que ter, Sim. né? E sempre com planos pessoais, planos profissionais, isso é gratificante. Mas hoje, meu escritório é o meu foco. É o foco hoje, É o né? foco. Muito bacana, muitos parabéns. Obrigada. Você é uma das nossas ilustríssimas convidadas. Muito Muito obrigada obrigado por pelo ter convite. aceitado o nosso convite, né? E eu fiquei muito feliz de ter conhecido a sua história também, Thaís. E agora eu quero saber de você, Jana, qual é o seu sonho pessoal hoje? Se abre com a gente, se abre com a galera, né? Então, Fala pra galera aí, quem é a Jana? Fala aí. a Jana é uma mulher muito decidida, muito Sonhadora. sonhadora, muito sonhadora, nossa. Romântica. Romântica. Mas eu sou sonhadora, mas eu sonho com os pés no chão sempre. Sempre. E sabendo que tudo que eu sonho, eu sou capaz porque Deus permite. Porque tudo que eu... É incrível que, assim... Eu acho que não tenha nada que eu tenha sonhado que eu não tenha conseguido. Deus me mostra sempre. Quando eu olho, é sensacional, assim. E um dos meus sonhos, né, sempre foi ser arquiteta. Hoje eu não tenho nenhum sonho, nossa, eu quero muito isso. Não, eu sempre sonhei em ser arquiteta e hoje eu sou arquiteta. E aí agora eu preciso ser a melhor pra mim. Pra mim. Realização Pra mim, nossa, né? a minha realização é fazer, é acontecer. E aí o mais legal é que hoje eu tenho uma amiga, muito amiga, né,
que é minha sócia e que a gente divide o mesmo sonho. Então, por isso que tá dando certo. Hoje a gente tem 4 anos, nós temos o nosso escritório, porque é um sonho igual. Eu sonho em ver o nosso escritório lá em cima, e aí a Thaís também. E aí, quando a gente vê, tudo vai acontecendo com a permissão de Deus. Exatamente. Né? Hoje, tudo a gente olha e fala assim, cara, Deus, obrigada. Isso é maravilhoso. Ele tem concedido todos os nossos sonhos. Assim. É gratificante, né? É muito gratificante. É. A gente hoje dá entrevistas, né? É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Pra gente é muito importante também, pra nossa carreira também é muito importante. Porque a gente tá passando para as pessoas, né? Como a gente começou, como a gente é, como é o nosso trabalho, a gente ganha mais visibilidade. Tudo isso faz parte do nosso da nossa trajetória. Vocês têm algum desejo de poder viajar para algum lugar? Ou Europa, estamos chegando. Já foi para Milão, né? Você já foi para Milão, você falou? Acabou que veio a pandemia. A história a viagem de Milão. Esqueci a pandemia. Então, esse sonho ainda existe. O sonho da viagem de Milão. Em Milão acontece a maior feira de arquitetura do mundo. Então, sério? É por isso a nossa sede de porque ela iria estar lá. nesse período, né? Dessa feira. Hoje eu acho que todos os sonhos, né? Nossos sonhos envolvem a nossa profissão. E aí vem aquela eu parte acho que a gente pessoal. hoje tá tão focada nessa parte profissional que acho que a gente botou como meta. Mas então... eu sonho também a minha família, né, gente? Esse ano eu vou fazer 30 anos. Tá nova ainda, muito nova. Vou focar na Pretendo família. na família. Tá solteira? Tá solteira? Vamos aproveitar que Posso a fazer Jana... vai. solteira, Rosas, vamos fazer um faldas comercial rosas. aqui. Que ela gosta. Pra você querer fazer aquela média com a Jana. Compre na House Flores, temos buquês. Isso aí, gente, eu gosto de ganhar flores sempre, né? Sempre, né? Sempre. Acordei de manhã cedo, flores. A Jana ama. Jana, fala com o seu arroba do Instagram aí pra galera. Janágela, Arroba Janágela Ribeiro. Não tem erro, Janágela Não tem Ribeiro. erro. A Janágela eu conheço, foi a primeira hoje, então não tem erro. Arroba Janágela Ribeiro, tá solteira, arquiteta, não é? Vou casar gente, eu quero Não, relacionamento ela pra já casar. decidiu. Ela quer Vai casar esse ano, galera. Né? E, cara, é Não, é gratificante. brincadeira, Thaís. Calma que não é assim, né? Matheus, vai que dá brincadeira. certo. A gente vai mudar o Vai dar rumo certo. desse podcast. Eu sou o cupido, né? Pra quem sabe, Macaé, eu sou o cupido aqui da Vou ter que cidade. te convidar pra ser o padrinho, então, né? Top, vou chegar de helicóptero também com você. Ai, Né? Aí ela vai vou chegar ai, gente, meu coração não com a noiva. aguenta. Matheus, não faz isso porque ela é sonhadora. Eu sou sonhadora, agora eu vou me imaginar chegando Agora no ela campo vai, com um além de sonhar com helicóptero. esse casamento, ela ainda vai sonhar que tá chegando de helicóptero. E eu aposto que ela já tem um vestido. Tem que casar num pronto. sítio, tem que casar num Não, sítio eu com já bem sei. Escuta aberto. tudo isso todos os dias, são as amigas. Eu já sei qual é o Esses sonhos. vestido, eu Eu já sei disse. qual vai ser o penteado, eu já sei tudo. Então é um sonho seu casar também, né? Jana. Eu acho a idealização da família a coisa mais importante Muito da lindo. vida, né? Tá aí. Exatamente. A Até mesmo por importância isso, da né? família. Criar essa base, né? Exatamente. E Bacana. assim, ó, pra você conseguir conquistar tudo na vida, pra você chegar lá nos seus milhões na conta, você primeiro precisa ter Deus no coração, seguir os Sim. princípios dele. E aí, nesses princípios está inclusa a família. Então, eu sei que pra eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso estar estabilizado emocionalmente. Isso diz sobre família, sobre amigos. Verdade. Hoje, se eu tenho amigos que não têm a mesma fé que eu não quero. Se hoje eu não quero, eu só quero pessoas Se que não é sejam otimista, ligadas, se não exatamente, acredita que vai dar ligadas certo. em princípios que estão ali ligados a Deus, assim. Top. E onde que é a Dom Arquitetura hoje? Fala pra povo macaense. Fica ali na Galeria Carapebus, Terceiro andar. terceiro andar, bloco C, 305. Aí, galera, ó, então só anotar. Quem não entendeu, só voltar um pouquinho o vídeo, colocar lá no Maps. E você que quer fazer, construir a sua casa, né, no seu condomínio, aquele projeto maneiro, né? Tem como colocar televisão no banheiro, esse negócio. Vocês fazem tudo isso. Tudo! A gente projeta tudo, se der corda, não dá corda direto pra arquiteto, porque a gente Botar coloca... piscina na sacada, tem como tudo. Não faz eu sonhar não, tá? Vai ter que comprar o terreno aí, que eu já tô pensando no seu projeto, Aí, tá? top demais. Quando eu for comprar uma casa, eu quero chamar vocês Já Vai sabe. ser pra um construir prazer. o projeto Vai ser da um minha prazer. casa. E se você estiver pensando, né, Thaís, em construir, reformar, Só chamar a gente. Deixa comigo. resolvemos tudo. Né? Então, Jana, você também foi uma das nossas convidadas ilustríssimas aqui Obrigada no programa. pelo Muito convite. obrigado pelo convite, por ter aceitado participar. Cada uma de vocês, muito obrigado de coração. Galera, esse foi o Histórias com João Matheus. Pra você que gostou, deixa o seu like, compartilha com a galera. E pra você que também que queira contratar a Dom Arquitetura, só você entrar em contato com elas. Esses profissionais são excelentes. E muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, aciona o sininho das notificações e tamo junto, galera. Um beijo. Valeu!